Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, onde a gente usa o espaço da Aratu para conversar sobre temas relevantes da Bahia. Eu vou começar o Linha de Frente hoje, que é bem especial, falando uma frase, reproduzindo uma frase que foi dita pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer falou: a coisa mais importante do mundo é a mulher, o resto é bobagem. Eu estou aqui ao lado de uma mulher que provou que é muito importante ter a representatividade, representar o poder feminino também na política. Eu estou falando da presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a deputada Ivana Bastos. Em 190 anos, a Assembleia não tinha uma mulher nesse cargo tão relevante. Deputada, seja bem-vinda. É uma responsabilidade muito grande representar o poder, a força das mulheres no poder legislativo? Olha, depois de 190 anos, a primeira mulher. Coube a mim, deputada Ivana Bastos, ser a primeira presidente da ALBA. É a responsabilidade muito grande, mas é um desafio maior ainda. Eu acredito e eu tenho certeza que eu estou preparada para esse desafio. Costumo dizer que nós, mulheres, a gente acaba matando um leão por dia, né? Mas a Casa Legislativa nos abraçou muito bem. Nos abraçou muito bem. Os pares, os nossos deputados, nós estamos numa sintonia muito positiva, mas o desafio é muito grande. Ela chegou nesse cargo, nesse posto de chefe do Poder Legislativo da Bahia, com muita relevância e também com muita propriedade. Nem todos sabem, é a parlamentar, entre homens e mulheres, a mais votada nessa legislatura. Foram 118 mil votos, mas a fração de votos dos 118 mil diz muito a respeito também da baianidade. 417. A Bahia tem 417 municípios. Não foi à toa. Eu toa. acho que foi muito simbólico. Eu acho que os santos, os orixás conspiraram para esses 417 votos, para dar uma vitória bonita, para também para ser a primeira mulher mais votada na história da Bahia. Isso é muito relevante. Isso é muito difícil, relevante, difícil ter tantos votos e ter votos espalhados nesses 417 municípios. Qual é o segredo de Ivana Bastos? Olha, é muito trabalho, é muita luta, é muita determinação. Eu tenho minha base eleitoral fica na região sudoeste. Eu sou de Guanabi. Então, aquela região, a região sudoeste, eu tenho 70% dos meus votos. 30% fica na região da Chapada Diamantina. É fruto de muito trabalho, é fruto de muita dedicação. Quando você assume, eu estou conversando com a presidente do Poder Legislativo da Bahia, a deputada Ivana Bastos. Aliás, a Bahia, nesse exato momento, nessa contemporaneidade, está com uma mulher representando o Legislativo e uma mulher representando o Judiciário. É diferente a forma que a mulher administra, faz a gestão? Olha, eu vi uma frase do Papa Francisco que ele dizia o seguinte: com a mulher à frente, as coisas acontecem. Eu acho que é uma característica nossa, feminina, da resiliência, da persistência, você estar ali firme, você seguir aquele caminho. Eu acho que isso é uma característica feminina. E isso ajuda muito nisso. Isso ajuda muito, essa resiliência, essa persistência, esse foco. É esse poder feminino que a gente precisa reverenciar também na política. Eu acho muito relevante quando eu vejo as mulheres nos espaços de poder também, literalmente, no caso da senhora, no poder legislativo. Mas então vamos falar sobre os desafios que essa legislatura apresenta. Primeiro, o próprio desafio de ser efetivada no cargo. Todo mundo acompanhou o momento de uma transição em que de Adolfo Menezes passou para Ivana Bastos até que fosse confirmado o mandato de Ivana Bastos. Aquele momento ali, eu sempre via a senhora reforçando, olha, o presidente é Adolfo, a gente precisa ter uma decisão definitiva e aí sim eu vou me pronunciar como presidente. Como foi aquele momento? Olha, o Adolfo é um parceiro, foi um parceiro e é um parceiro leal, correto. O Adolfo é do meu partido, do PSD. E o Adolfo, quando teve os problemas na justiça, que ele foi impedido, eu assumi com a força de uma liminar. Então eu tive muita cautela, tive muito respeito a Adolfo. Muito respeito, e eu esperei ser julgado e transitado todo esse processo. Depois de quase 30 dias, eu assumi definitivamente a presidência da ALBA. Foi muito tranquilo essa transição.
né? Foi tranquilo, mas ao mesmo tempo você com o pé atrás, com muita cautela. Eu acho que isso é da força feminina, sei. Essa cautela. Que alguns até me julgaram, acharam que será que está com medo, será que a gestão dela não quer enfrentar? Não, em momento nenhum. Foi cautela, foi respeito, esperar a hora certa. Teve um momento logo no começo, a gente está falando de praticamente 2 meses de efetivação no cargo, teve um momento logo no começo que aí Ivana Bastos colocou firmeza nessa gestão. Ao meu ver, foi o momento em que a presidente deferiu uma CPI para investigar conflitos de terra, principalmente no sul do estado. Houve pressão para que você não aceitasse esse pedido de CPI? Não, nenhuma pressão. Eu não recebi um telefonema sobre esse assunto. Eu fui intimada. Eu recebi uma intimação da Justiça, numa liminar também, para que instalasse a comissão. Assim eu fiz. Com Justiça você tem que cumprir. Tudo bem. Certo? Você tem que cumprir. Instalei a comissão e ela não foi em frente porque a própria Justiça, quando a Corte se reuniu, voltou, não referendou a liminar que estava dando essa ordem para você instalar a comissão. Foi arquivado novamente, mas com muita tranquilidade. Não houve nenhum comentário, não houve um telefonema, nada. Foi muito tranquilo. E eu acho que... É um sinal de respeito também. Sinal de respeito. E o governo tem tido esse respeito com a Assembleia Legislativa. Dia 19 faz 2 meses que eu estou, de fato e de direito, como presidente da ALBA. E eu não recebi um telefonema, eu preciso ser justa, do governo ou de outro político, de uma pessoa, para dizer assim, não siga nessa direção, não faça isso. Eu tenho dito que ali é completamente um poder independente, independente que se respeita. Eu tive a preocupação e eu tive o carinho e a atenção, logo que eu assumi, eu fiz uma visita institucional ao Tribunal de Justiça, a presidente doutora Cíntia, eu fui ao Ministério Público, eu tenho ido ao governo, ao TCM, para dizer, olha, nós somos poderes harmônicos e que a gente precisa estar em sintonia, cada um respeitando o seu lugar. E isso tem acontecido na ALBA. Aliás, a agenda da presidente, a agenda da deputada é uma agenda muito intensa, eu vejo nas redes sociais, são muitos eventos diariamente, mostrando também um respaldo que o Poder Legislativo e a figura da presidente representam na sociedade. Aí a gente saiu desse episódio da CPI, dos problemas dos conflitos agrários no Sul, para um pedido de impeachment do deputado Leandro de Jesus, do PL, em relação ao governador Jerônimo Rodrigues por declarações que o próprio governador se desculpou. Como é que a senhora viu esse episódio e ficou estremecida a relação de legislativo e executivo? Não. O governador se desculpou publicamente. Eu acho que todo mundo conhece o governador Jerônimo, sabe que ele é um homem evangélico, um homem de bem, e não foi aquela a intenção dele. Isso ele já disse publicamente. Foi uma palavra pesada e que ele disse no momento, pensando em deixa para lá, ele acabou falando da vala. Né, que a gente vê pelo comportamento, pela vida dele, pelo papel dele como uma pessoa religiosa, uma pessoa que tem tido essa atenção em relação à igreja, à vida das pessoas, ao próximo. O governador se desculpou, o deputado Leandro de Jesus protocolou na casa um pedido de impeachment, esse pedido de impeachment está protocolado, qual o meu papel? Esse pedido eu encaminhei para a Procuradoria da Casa. A parte jurídica, a Procuradoria da Casa, vai ver se é pertinente, se não é, se tem assinatura, se não tem. Meu papel se tiver tudo pertinente, se tem o motivo, se cabe esse pedido de impeachment neste momento, com esse assunto, com essa pauta. Então está na Procuradoria. Logo que a Procuradoria nos remeter esse estudo, nós vamos ou instalar o pedido ou então arquivar.
Arquivar. Depende Arquivar. muito do parecer Da Procuradoria Jurídica. A presidente da Assembleia Legislativa, Ivana Bastos, a deputada mais votada da Bahia, é nossa convidada aqui no Linha de Frente. Eu tenho um questionamento a respeito do próprio comportamento do Legislativo. Eu vou usar o que está acontecendo no Legislativo Federal. A Câmara dos Deputados, no momento que a gente está gravando essa entrevista, a Câmara dos Deputados aprovou, inclusive em regime de urgência, o aumento do número de deputados. O número de deputados vai aumentar, caso o Senado aprove, e eu acredito que vai aprovar, o número de deputados vai aumentar em mais 18 deputados, talvez 18 deputados, eram 14 e o relator colocou mais 4. E, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, isso não vai representar aumento de despesa pública. Porém, pode ter um desdobramento. Aumentando o número de deputados federais, as casas legislativas estaduais podem começar a mexer nessa composição. Há alguma previsão de aumento no número de 63 deputados? O que é que a senhora achou dessa medida? Olha, tem um estudo que começou com vereadores, né, que teve câmaras de vereadores que se perdeu, eu vejo aqui Bichara. Bichara é um município nosso da Bahia, que eram 11 vereadores, caiu para 9. E no dia da eleição, o TJ publicou o tribunal... 11 vagas. 11 vagas. E no outro dia pediu desculpa, que eram 9. Certo? Eu acho que isso tem um estudo, você não pode chegar e dizer assim, vou aumentar. Tem um porquê. Você vê, tem estados que tem um número mínimo de deputados. Tem um estado, eu acho que é Sergipe, que é o que ganha mais com esse aumento. Então, não é eu vou aumentar porque eu quero. É igual quando se fala de salário, disso e aquilo. Você segue uma linha. Você segue uma linha. O ministro do Supremo. Do Supremo, você segue uma linha. Agora, eu não sei se isso chega aqui à Câmara de Deputados Estaduais, à Assembleia Legislativa. Chega ao número de vagas das câmaras federais. Eu não sei se a Bahia ganha ou se perde, eu não sei. Eu não vi. A gente estava conversando aqui quando saiu o resultado aí, ainda dessa aprovação. Eu não vi, eu sei do aumento, mas não sei para que estado foi esse aumento. Aumentou Santa Catarina, aumentou estados como não sei Paraíba. Eu acho a Bahia que manteve. Porque tinha uma história que a gente perdia 2 vagas, se eu não me engano. Quando aumentou esse número foi justamente para a Bahia não perder. Que a Bahia perderia 2 vagas. 39 iria para 37. Isso, que a Bahia perderia 2 vagas. Então, a Bahia não perde, mantém. E onde você tinha uma Câmara bem menor, que precisava uma representação maior, esse estado cresceu, tem uma população maior, acho que é aí que veio o aumento. Eu acho que não seria o caso, eu não vejo que é o caso das câmaras estaduais, das assembleias legislativas. Está bem representado, né? 63 deputados, eu acho que está dando uma... 63 deputados, nós temos uma Bahia muito grande. Nós temos uma Bahia que são 417 municípios. Nós temos, por exemplo, a minha base eleitoral fica a 700 quilômetros da capital. Nós temos deputado que você vai para Teixeira de Freitas, é quase 1.000 quilômetros. Então, a Bahia é muito grande. É diferente de Sergipe, que você está do norte ao sul, você vai num dia. Do leste ao oeste, você atravessa o estado. Aqui não, aqui a Bahia é muito grande. Mas a Bahia ali na Câmara, na Assembleia Legislativa, ela está bem representada. Isso aí. Nós temos deputados de todas as regiões, nós temos deputados aguerridos, deputados que... Eu acredito que a Bahia está bem representada na Assembleia Legislativa. Tem um outro projeto, e aí é bom conversar com uma política experiente, como a Ivana Bastos, de uma longa trajetória política, aliás, de uma família de políticos na região sudoeste, para saber a opinião de quem está lá dentro sobre uma pauta como essa, que eu considero das mais importantes, que é talvez a unificação das eleições. Tem um projeto que está tramitando, principalmente no Senado, para unificar as eleições, mandatos de 5 anos, e a gente ter na mesma votação eleições municipais, estaduais, federais, deputados, senadores, todo mundo junto. Tem pontos positivos, tem pontos que representam desafios. Como é que a senhora enxerga isso? Olha, seria meu sonho de consumo. Falar que na minha pessoa, meu sonho de consumo. Eu acho que é a solução desse país. Nós não temos condições de ter eleições de 2 em 2 anos. Não tem condições, não dá para governar. O país quebra, se gasta, se fala de fundo partidário. Se fala de fundo partidário, que é uma fortuna. Quanto você vê que um prefeito, no fundo partidário, o teto máximo de um prefeito, numa cidade tipo Lençóis,
é 156 mil. Como é De um que vereador é 15 mil. Como que você faz uma campanha com isso? Então, isso é um engodo. Não tem condições. É muito dinheiro que se junta para de 2 em 2 anos. E o Brasil não se sustenta. Não se sustenta. Esse projeto é do senador Otto Alencar. É do senador Otto Alencar, que já está na CCJ, que já tem uma briga. Eu conversava com ele na última segunda-feira sobre isso, e eu acho difícil passar na Câmara. Mas para o Brasil continuar um país democrático, para a gente continuar seguindo em frente, não dá para ter eleição ano sim, ano não. Ano passado, nós terminamos a eleição. O ano passado, nós estávamos no São João. Fazendo campanha. Olha aí. Fazendo campanha. Em plena... Um ano depois, fazendo campanha para prefeito e para vereador. Um ano depois, não é isso? Já começa de Nós governador. já estamos chegando São João, já fazendo campanha para prefeito, para deputado, para senador, para governador, para presidente. Então não tem como nenhum estado seguir, não tem como nenhum estado ter seus recursos. Você começa uma obra aqui, você gasta naquela obra, você está trabalhando aquilo, você elegeu. Na hora que você está tendo pé da situação, você tomou pé do governo, você da prefeitura, do município, novo gestor que entrou, está resolvendo, já está campanha depois. Você já vai sair da campanha de deputado para no próximo São João você já está na de prefeito. É um desgaste muito grande, é uma máquina pública que fica cansada com tanta repetição de eleição. A deputada falou aqui que não vê muita esperança na Câmara dos Deputados. Eu entendo que vozes como a senhora, quando dizem isso, podem mobilizar a opinião pública. É muito importante isso que a senhora falou. A opinião pública segue. Não são apenas os 118.417 eleitores que seguem a senhora tem uma voz muito potente e isso pode fazer com que a conscientização, a mobilização ajude os deputados a pensar. Mas se você fizer uma pesquisa, eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros, absoluta certeza, que não aceita eleição de 2 em 2 anos. Se fosse para a população, se for por voto, a população é difícil. Poderia ser Mas quando eu vejo na Câmara, porque às vezes eu converso com o deputado federal, ele está como... Ele é prefeito. Se não der certo a eleição de deputado, ele vem para prefeito 2 anos depois. Eu não sinto, com os poucos deputados que a gente tem conversado, eu não sinto essa sintonia como você não sente essa defesa. Escuto de alguns, claro, não é unânime, né? Mas tomara que tenham consciência, que a gente possa, se precisar, fazer uma mobilização, esse país inteiro, porque o país quebra. O país não aguenta eleição de 2 em 2 anos. É muita sensatez que a deputada está colocando aqui como presidente da ALBA e como cidadã. Aliás, como presidente da ALBA e como cidadão, eu queria a opinião da senhora sobre o que está acontecendo no INSS. O Brasil está chocado, os aposentados estão sendo humilhados, é um roubo que parece que não tem fundo e quando a gente acha que já chegamos no fundo do poço, aumenta. O que é que a senhora analisa disso? Olha, quando a gente vê processo de corrupção em qualquer órgão, já nos choca, já nos deixam como cidadãos já arrasados e já desencantados. Quando você vê problemas no INSS, é onde você está ali, você contribuiu a sua vida inteira, que você está ali. Eu acho que é muito triste, eu acho que precisa muito ser apurado e os responsáveis precisam ser punidos. Está aí a opinião de Ivana Bastos, a presidente da ALBA. Bora falar um pouco sobre política também. O partido dela, o PSD, é um dos mais importantes do país. Aqui na Bahia eu nem falo, a gente vai tocar no assunto Bahia, que é entre os 3 partidos mais fortes aqui do estado. Mas no país também tem uma dimensão muito grande. É bem provável que o candidato Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, seja um candidato da direita, do centro, provavelmente contra Lula, se for candidato à reeleição, ou contra alguém que ele indique. O PSD, que tem a liderança nacional de Gilberto Kassab, ficaria confortável, na opinião da senhora, ao lado de Lula ou ao lado de Tarcísio da direita? Olha, o PSD da Bahia tem o respeito do Kassab com o senador Otto Alencar. Tem o respeito do Kassab. O PSD da Bahia foi o primeiro estado
que estruturou, quando veio a criação do PSD, a Bahia foi o primeiro estado. A Bahia foi o primeiro estado. O PSD da Bahia tem o maior número de deputados estaduais é do PSD da Bahia. O maior número de deputados federais é do PSD. Os 3 deputados, o deputado federal mais votado da Bahia e a deputada estadual mais votada da Bahia é do PSD. Nós temos um senador campeão de votos, o senador Otto Alencar, que foi para a reeleição. Então, o PSD, o Gilberto Kassab, tem respeitado essa posição da Bahia. Então, essa posição vai ser decidida aqui na Bahia. Na eleição passada, o PSD marchou com o Tarcísio em São Paulo. Aqui marchou com o governo Jerônimo. Então, eu acredito muito, eu tenho certeza que será uma decisão aqui no Estado e que a nacional vai respeitar a decisão nossa do Estado. Realmente tem muita força, tem uma grande quantidade de prefeituras também. Maior número de prefeitos. Maior número de prefeitos, deputados, parlamentares e executivos. O PSD tem uma penetração muito grande no Estado e o senador Otto Alencar é bem respeitado no interior, na capital. Então vamos falar da questão do Senado. Está havendo, ainda tem muito tempo aí, muita coisa para rolar, mas está havendo um imbróglio. O senador Ângelo Coronel reivindica a oportunidade de ser candidato à reeleição. Houve insinuações de que o ex-governador Rui Costa seria um candidato na chapa ao Senado pelo PT e parece que Coronel não ficou muito satisfeito. Vocês conversaram a respeito disso? Além de tudo, Otto Alencar vai precisar desatar esses nós? Eu acredito que sim. Olha, o senador Ângelo Coronel, nosso parceiro, companheiro do PSD, o senador Jacques Wagner, também parceiro. São 2 vagas, são 2 senadores indo para a reeleição. O ex-governador Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, também se colocando o nome. Nós só temos 2 vagas. Mas eu acredito muito que vai prevalecer o bom senso, a conversa, a tranquilidade que nós chegamos até aqui. Nós somos base de governo, nós somos aliados, somos parceiros de primeira hora. Então, eu não arrisco ali dizer que vai acontecer isso ou aquilo. Política é isso, ainda falta 1 ano e pouco, se conversa muito. 1 ano e meio antes das eleições de governo, não se falava que Jerônimo Rodrigues seria o próximo governador da Bahia. O nome de Jerônimo não estava nem ventilado. Então, eu acho muito cedo, eu acho que é uma reivindicação justa dos 3. Nós só temos 2 vagas. Então, nós vamos ter que ter maturidade política na hora certa, os partidos aliados, para definir fulano aqui, beltrano aqui, todo mundo em harmonia, para que a gente possa seguir em frente. Eu confesso que eu não queria ser a pessoa a decidir, a montar esse quebra-cabeça, que é muito difícil. A deputada Ivana Bastos está conosco e antes de terminar essa entrevista, aliás, parabenizando, agradecendo e parabenizando, desejando boa sorte, eu quero saber, o Brasil já teve uma mulher na presidência, no cargo máximo do Executivo. A Bahia nunca teve uma mulher, a não ser em episódios temporários. A deputada Ivana Bastos tem muita articulação. Em algum momento, a deputada sonha em ir para o Executivo e, quem sabe, a cadeira de governadora da Bahia? Olha, se eu lhe dizer não, eu vou estar mentindo. Mas não é ainda um projeto de vida, Eu fui 3 vezes primeira suplente. Eu passei 12 anos para me tornar deputada estadual. Eu estou no meu quarto mandato. Eu sonhei, eu briguei, eu corri atrás, eu desejei ser presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Eu tive esse foco. E eu costumo dizer que o céu é o nosso limite. Se Deus me der saúde e paz, o céu é o limite. Agora, tudo na sua hora, tudo muito sem atropelar, tudo com muito pé no chão, certo? Então, a minha meta agora, qual é a sua meta, deputada Ivana? É fazer a minha história, fazer a história do parlamento baiano, representar todas as mulheres e todos os homens dessa Bahia na presidência da ALBA. Fazer uma gestão equilibrada, uma gestão que, quando passar o meu tempo lá, você pode dizer, olha, valeu, perfeito, fez a sua parte e deixei orgulho para meus filhos e meus netos. E meus pais que estão lá de cima.
Parabéns, parabéns pela sensatez, pela serenidade e pela tenacidade. Aliás, essas 3 características são características das mulheres vitoriosas. Obrigado, Ivana Bastos, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. É sempre muito bom ouvir mensagens otimistas. Eu percebi que a senhora é uma dessas otimistas. Boa sorte nessa gestão desafiadora. Muito obrigado, Pablo. Agradecer a todos, agradecer aqui ao grupo, a TV Aratu, que nós temos aqui o senhor Roberto Coelho, né, a Ana Coelho, que são lá de Guanambi. O senhor Roberto nasceu lá, é de lá, de família lá. Agradecer a todos, me colocar inteiramente à disposição, dizer que o parlamento baiano está de uma forma transparente, que nós estamos fazendo a nossa parte, que eu estou dando tudo de mim. Tem dia que eu estou saindo da Alba 1h da manhã. A assessoria me contou isso aqui. Eu estou dando tudo de mim, a vontade de acertar e a determinação e o foco é muito grande, eu acredito, mas tudo com muita humildade, tudo com o pé no chão, tudo dentro do que a gente precisa fazer e agradecer. E dizer que a Alba lá é parceira aqui, da linha de frente, você e sempre aqui os outros repórteres da TV Aratu estão sempre lá cobrindo as nossas matérias, cobrindo os bastidores, as votações e deixar inteiramente à disposição. Tem uma questão, a senhora mencionou, eu vou só finalizar desse jeito. Além da responsabilidade individual e pessoal, a senhora tem uma responsabilidade com todas as mulheres, porque chegar nesse espaço de poder, visada por muita gente, inclusive por muitos homens, alguns querendo colocar casca de banana, e ter é verdade isso, ela não precisa falar, mas eu estou dizendo. As conversas que eu ouço, nem todo mundo, nem todos os 63, nem todos os 15 milhões de baianos torcem por uma mulher ali. Então a responsabilidade é uma responsabilidade que ela carrega de maneira coletiva. É de saber que tem ali uma mulher que pode fazer tão ou melhor do que um homem. Parabéns pela coragem, deputada. Obrigada. Obrigado a vocês pela companhia aqui no Linha de Frente. Um abraço.